Shabbat Shalom. Se fosse para falar tudo de Bereshit seria complicado. É passar dias falando e não ia terminar. Isso porque só relatando parte do... Só Bereshit bara Elohim já seria bastante tempo. Até mesmo tem o livro do Zohar, ele reserva muitas páginas só para tratar Bereshit bara Elohim. Imagine os outros tempos. Fora o que tem antes. Fora o que tem antes e depois da criação. Mas vamos lá. Existe uma situação em que, vamos colocar, comparando um pouco da ciência, mas o foco não é esse, mas só para esclarecer alguns pontos. Quem sabe aquela fórmula da teoria da relatividade? Que é E igual a mc ao quadrado. Energia igual a massa. Ou seja, velocidade da luz ao quadrado. Que é a velocidade da luz ao quadrado. Então, aquela lei vai dizer que é o seguinte: se eu pegar um objeto e jogar, e ele alcançar a velocidade da luz, ele vai acabar se tornando energia, certo? Esse seria então o começo do pensamento sobre como se iniciou a criação. Por quê? O Zohar Kadosh, ele veio dizer o seguinte: que antes de tudo existia o mundo de Tohu, um mundo totalmente de energia, antes totalmente de vir a criação, um mundo de Tohu. Toda aquela energia ela estava concentrada e ela estava deformada. Toda aquela energia. Existia todas as matérias que existem hoje, existia naquele mundo de Tohu, aquele labor de energia. Já que essa lei da relatividade, ela fala que, alcançando a velocidade da luz, o objeto ele pode se transformar em energia. O que aconteceu no momento da criação foi ao contrário. Ele fez com que a energia se transformasse em matéria. E por isso que ele se cria a luz. E vamos pegar o detalhe da luz. E vamos pegar o detalhe acerca da luz. Mas desse momento. Para dizer o seguinte: tudo que existe antes era tudo energia, era tudo luz. E depois que veio então se formando toda a matéria, ele veio então se passando por, quando veio a transformação de energia para a matéria, é que veio se definindo. Por isso que se dá para entender um seguinte ponto no momento da criação. Se fala o seguinte: e foi tarde e foi manhã, o primeiro, o segundo, o terceiro dia. Mas por que fala que é tarde e manhã? Seria então ao contrário, seria a noite. Então o que estava acontecendo? Porque a palavra tarde em hebraico eu posso colocar como um erev. E dá a mesma palavra para eruv, que seria mistura. Então Rashi ele vem dizer o seguinte, Abravanel ele vem dizer o seguinte, ele vai falar assim: olha, quando se diz Erev Baboker, ele diz, e estava misturado as matérias, e era somente energia, e Baboker estava definida a matéria. Automaticamente não são dias de 24 horas ou dias que conhecemos hoje. Por quê? Se prestarmos atenção, a luz ela foi criada no primeiro dia, mas o sol foi criado no quarto. Não tinha daquela definição de dia e noite. Então, quando fala Erev Baboker, tarde e manhã, ele está dizendo que estava misturada a energia e se definiu a energia. E se definiu na matéria. Essa diferença. Alguns matemáticos, alguns cosmólogos vão dizer o seguinte: que a relação de bilhões de anos que se fala da ciência, e que fala que é 7 dias de criação, tem relação, depende da perspectiva da visão. A pessoa que criou lá para trás, se uma pessoa ir lá naquele tempo, no momento da criação, até terminar a criação, ele vai ver 7 dias.
Mas nós que estamos aqui para lá, vamos ver bilhões de anos. E depende da perspectiva. Isso é um cálculo mostrado pela própria matemática. Ou seja, a teoria do Big Bang pode não estar errada. Entendeu? Mas esse não seria o ponto. Vamos pegar a primeira criação do Eterno. Qual foi? A primeira ordem, luz. Tá. Vamos pensar o seguinte. Se a primeira ordem do Eterno foi luz, por que ele vai criar luz no local onde não vai iluminar nada? Porque a luz serve para quê? Para iluminar. Se a luz não serve para iluminar, então para que eu vou criar luz? Vamos chegar num ponto. O Zohar ele vem dizer o seguinte, ele vem falar assim, a mesma palavra para luz é também a mesma palavra para segredo. Se ainda se forma outra questão, aí se forma um paradoxo. Se a luz, ela era para iluminar, mas ela vem também da mesma palavra de uma coisa que é oposta, que é segredo. A luz ela vem para revelar, ela não vem para ocultar. Mas por que ela vem para a mesma palavra para segredo? Até mesmo o Tratado de Haggah, se não me engano é o 12b, ele vai falar assim, estava oculta aos justos, e essa luz esta luz da criação, chamada de luz primordial, estava oculta aos justos no mundo vindouro. Naquele momento estava oculto. Mas por que essa luz estaria oculta? Qual é o nexo do Eterno ter criado a luz? Ela ser sinônimo de segredo, ela ser igual a segredo, e ela ainda está oculta aos justos. O que seria isso? Vamos primeiro pensar em como que o Eterno vai criar as coisas. Assim como o homem quando ele vai criar uma casa, ele primeiro precisa consultar quem? Um engenheiro, um arquiteto. Ele precisa consultar um arquiteto. Ele primeiro pensa como que ele seria a casa dele, e nessa que ele pensa a casa dele, ele vai dimensionar como que é, mas ele precisa consultar um profissional. O Eterno, primeiramente, para poder fazer a estrutura daquilo, ele precisou de um arquiteto. O arquiteto é ele mesmo. Mas ele precisou colocar uma coisa dentro dela. Dentro dessa própria casa, para poder construir esses alicerces. Ele precisou construir a essência daquilo. As sapatas e as colunas. É o que sustenta, é o que é realmente uma casa. Então conseguimos pensar no seguinte ponto. Para que serve a luz? Não era uma luz simples, era a luz primordial. E que luz é essa? Se você perceber, se a luz foi criada no começo, e ela não serve, ela não tem razão para ser criada naquele momento, mas ela teria mais razão para ser criada no quarto dia, mas mesmo assim o Eterno fala que a luz era boa, e ela vem seguindo que luz era boa, que toda a criação era boa, toda a criação era boa, toda a criação era boa. E se essa luz, não seria mais lógico criar ela quando for, por exemplo, criar as plantas? Então não seria mais lógico criar quando os animais estivessem vivos? Então, que luz é essa? Essa luz primordial é a luz que está contida em toda a matéria. É chamado a luz de toda a criação. É o que nós chamamos de centelha, o pedaço divino em toda a criação. Quando o Eterno criou todas as coisas, Ele criou todas as coisas para iluminar, para ser luz. Por isso que tudo que existe, ele só é uma capa, ele só é um invólucro, porque lá dentro contém luz. Essa luz primordial, essa luz que desde a criação existia. Por isso que você não é você. Esse banco não é esse banco. Uma rocha não é essa rocha. Porque dentro dessa rocha, dentro de tudo existe uma energia. E essa energia é a luz primordial. É a luz que inicia tudo. É a luz que dá origem a tudo e esse é o propósito. E como que é revelar essa luz? O que o Eterno fez na criação? Eu vou jogar essa luz e vou colocar uma capa por cima dessa luz que eu vou chamar ela de matéria.
Só que eu quero que tudo seja luz. Por isso que é falado em os profetas diz o seguinte: o judeu deve ser luz para as nações, certo? As coisas devem iluminar os seus caminhos, certo? Por exemplo, quando Moisés subiu no Monte Sinai e ele desceu, como que estava o seu rosto? Iluminado. Então, o que ilumina mesmo o homem e toda a criação, tudo que é criado é Torá. Então, a Torá, ela é o elemento revelador da luz perante a matéria. E ela faz com que a matéria se quebre e se torne luz. Ela torna a sua essência. Essa é a função da Torá. É revelar a luz primordial, aquilo que o Eterno quer. Por isso que, quando no andamento dos tempos, no andamento dos períodos, e quando vir então o Olam Abá, e vir então o mundo vindouro, essa luz de início, essa luz que o Eterno quis que se revelasse, ela será revelada. Mas para isso precisa ter um trabalho da própria terra e um trabalho do próprio homem, um trabalho do próprio judeu. Por isso que quando o Eterno fala, o judeu deve ser luz para as nações, ele deve ser o elemento revelador, lógico com a Torá, com os mandamentos, para revelar a luz de toda a criação, não só do homem, não só do judeu, mas de tudo que foi criado, toda a matéria é criada. Tudo possui energia, tudo possui energia. Essas energias vibram, e vibram muito forte. Por exemplo, é muito comum você entrar numa casa e sentir a energia da casa. Você entrar no local e sentir a energia do local. Você pegar na mão da pessoa, olhar para a face dela e sentir a energia dela. Porque ela emana essa energia, ela pode conturbar de acordo com as suas emoções. Quando você vê uma pessoa que cumpre mandamento, ou uma pessoa que é boa, você sente, na presença dela, você sente paz, você sente tranquilidade. Essa energia que ela faz movimentar dentro dela. Essa luz. Então, qual é a função do judeu? É continuar a criação. A criação ainda não acabou. A criação não está totalmente revelada, porque o Eterno fez tudo. Ele pegou toda aquela luz, eu vou colocar dentro das matérias. E cabe todo ao ser humano e cabe todo judeu tirar a matéria e revelar esta luz. Certo? Só um pouquinho, Shaul. Nasce os 3 primeiros dias, o rato ele não se aproxima daquela criança. Então deve ser por causa da luz, né? E também tem um ditado, né? Diz que quando a mulher tem um bebê, deu a luz, né? Então tem... podemos associar a luz com algo que nasce, é um nascimento, algo que começou. Pode ser associado com isso. Mas sim. Mas pode ser associado com aquilo que nasceu, aquilo que começou. Certo? Mas é isso para finalizar. Essa é a função de todo homem, e isso é a função de todos nós. E outra coisa muito importante, e é o que até mesmo vou conversar com os senhores lá embaixo depois do almoço, com todos internamente. As coisas elas vibram. Toda a ação é sentida por tudo, por toda a matéria. Por incrível que pareça, a Torá ela é muito sensível. Ela é uma pessoa muito sensível. Então, é a criação do Eterno muito sensível. Uma vez nós estávamos estudando com o Mora Ventura, ele diz o seguinte: aquela pessoa que muitas vezes ela bebe em Purim, ela bebe muito e faz bagunça e quebra a ética totalmente, e faz isso diante da Torá, a Torá chega para o Eterno e fala o seguinte: olha, seus servos está me usando como apito na boca de palhaço. E ela pega um saco preto e se cobre de vergonha. Ou seja, a Torá é um ente muito sensível. Ela se assusta com o comportamento. E é isso que nós vamos conversar no almoço, porque não parece, mas se eu perguntar como foi esta semana de cada um, eu acho que ela foi um pouco estranha. Não podemos explicar por quê. Ela foi estranha. Para todo mundo foi. À tarde vamos explicar por quê. Entendeu? Por quê? Porque as coisas são vivas. A Torá é muito viva
E estamos começando a sentir ela de agora, porque ela é tão viva assim. Bem? Então, Shabbat Shalom. Vamos então para o Kiddush.